Obrigado. Começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Vodafone, o Sr. Presidente Mário Vaz, e nós vamos aqui numa sequência de audiências que temos tido, de discussões no Parlamento, muitas das quais até suscitadas pelo próprio CDS, e há algo que, evidentemente, que nos preocupa. E preocupa-nos o facto de, no fundo, o país ter ficado para trás na introdução do 5G em Portugal, quando comparamos com aquilo que são os outros países na Europa, e quando nós falamos de 5G, inevitavelmente nós estamos a falar de investimentos. E quando ouvimos presidentes de empresas, de operadores, que vêm dizer que as condições que foram criadas num regulamento podem ser uma entropia, podem ser um travão àquilo que são os investimentos no país, isto, como é evidente, tem que preocupar não só o CDS, mas todos os portugueses. E eu questiono muitas vezes se, ouvindo as diferentes partes, e devo dizer que quando há alguma tensão entre operadores e um regulador, eu diria que isso é saudável. Alguma tensão é saudável. Diria que o nível de conflitualidade que existe entre operadores e um regulador, neste momento, seguramente não é saudável. Nós temos ouvido acusações de preços de serviços e de comunicações desajustados, rentabilidades dos operadores excessivas, investimentos baixos da parte dos operadores. Depois recebemos no Parlamento, e todos os grupos parlamentares receberam informação dos diferentes operadores demonstrando que não era exatamente assim. Portanto, ou seja, está criado aqui um contexto que é um contexto que não é seguramente positivo para o país. Disse, e ouvimos aqui falar em processos ilegais, e a primeira pergunta que eu lhe coloco é, já ouvimos aqui também de outros operadores ainda ontem, questões de inconstitucionalidade, e portanto já percebemos que há aqui um caminho de litigância que terá o seu curso e que espero que não possa comprometer, como é evidente, o 5G, mas que daquilo que aqui ouvimos e que podemos reter, seja dos operadores, seja das diferentes entidades, há aqui um nível de preocupação, pelo menos da nossa parte, que é grande. Há aqui uma questão sensível, que é a questão e todos falaram do roaming nacional. Nós entendemos que, como é evidente, esse roaming nacional teria que ser remunerado, quer dizer, nem poderia ser de outra maneira, como é evidente. Agora, este roaming nacional, para a nossa perspectiva, pode fazer sentido durante um período determinado, curto, onde os novos entrantes possam fazer os seus investimentos. E, portanto, para não ter que estar à espera de fazer todo um investimento para começarem a sua atividade. Admitimos que sim, desde que sejam preços de mercado, desde que haja aí equilíbrio. Mas disse o Sr. Presidente da Vodafone algo que eu até registrei, que foi, ele pede condições equilibradas e condições justas. E nisto tem havido também muita informação e desinformação, e portanto importa que nestas sessões parlamentares também possa existir aqui um esclarecimento. Eu vou já terminar, Sr. Presidente, já vi olhar para o relógio, mas permita-me só aqui mais 30 segundos, que tem a ver com o seguinte. Os novos entrantes têm 25%, têm obrigações de cobertura de 25% da população em 3 anos, de 50% em 6 anos, utilizando o roaming nacional durante este período ou mais do que este período. E a pergunta que eu coloco ao Presidente da Vodafone, porque entendo que as atuais operadoras tiveram condições de cobertura quando entraram no mercado, era importante perceber também que condições é que tiveram na altura. Ou seja, quando a Telecel, hoje Vodafone, entrou no mercado português, que obrigações de cobertura é que teve em termos de percentagem da população e que tempo é que teve para alcançar essa mesma cobertura. Agradeço a sua tolerância e agradeço também desde já a resposta da parte da Vodafone e do seu Presidente. Muito obrigado. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, cumprimentá-lo pelas iniciativas que tem tido de trazer este tema aqui à Comissão. Traz aqui vários pontos. Eu pegava no último, até pela questão de economia de tempo, o que é equilibrado, o que é justo entre novos operadores e operadores existentes. Mais uma vez, com toda a transparência e honestidade, eu bem sei que o novo operador precisa de tempo. E deve ser dada alguma condição para um período transitório. Isso tem sido assim em todo o lado.
O que não faz sentido é que seja totalmente proporcional. Vamos por partes. É concedido estas novas licenças por um período de 20 anos, para atuais operadores. O que é que está a ser pedido aos novos operadores? Que nesses 20 anos a sua obrigação seja apenas de, em 6 anos, cobrirem 50% da população, como há pouco bem referiu, a 30 megabits por segundo. Uma velocidade, enfim, que já hoje existe nas nossas redes. Não é velocidade 5G. A velocidade 5G que está no regulamento do Conselho de Ministros, na resolução do Conselho de Ministros, e que é a meta europeia, é 100 megabits. É o que nos é exigido a nós, operadores atuais, se quisermos investir, e precisamos investir no 5G para manter o compromisso com o país, é-nos exigida a velocidade de 100 megabits. Aqui é exigido 30. Aqui são dados 3 a 6 anos. E fica por aqui a obrigação. Isto faz algum sentido? Em 20 anos, uma nova entidade, as tais entidades que vêm trazer investimento para o país, fazem 20% daquilo que é exigido em termos de investimento apenas para o 5G, com 50% de população e com 30 megabits neste período temporal. Então não há metas para 10 anos, não há metas para 15 anos, nem que fosse. Depois o Sr. Deputado recordou aí muito bem como é que isto compara com os tempos da Telecel. Os tempos da Telecel, estamos a falar de 1992, onde não havia torres de telecomunicações em Portugal. Nós tínhamos que encontrar o sítio, tínhamos que negociar o sítio, instalar a antena, e foi-nos exigido que nós dessemos cobertura de 90% da população num ano, e que chegássemos em 4 anos a 99%. Foi isto que nos foi exigido em 1992. E também foi exigido, por exemplo, a Ótimos, quando entrou, foi exigido que em 3 anos tivesse a população coberta em 99%, e também eles, na altura, tiveram que ir à procura de torres. Hoje, um novo operador chega a Portugal e tem 2 empresas a operar em Portugal, uma delas até é do Mundo Vodafone, que estão na posse de milhares de torres, ou no topo de edifícios nas cidades, que podem arrendar a novos operadores. E é esse o seu core business. O que eles querem é ter clientes. Por isso, hoje está disponibilizado milhares de torres, quer da parte da Cellnex, com as torres da NOS e da Mel, quer a Vantage, com as torres da Vodafone, que estão disponíveis para qualquer nova entidade poder, de um dia para o outro, aceder a milhares de torres no país todo. Apesar disso, é dado um prazo de 3 a 6 anos, superior ao que foi dado aos operadores no passado, superior, inclusive, àquele que nós temos que fazer para dar cobertura de 95% da população do país em 2025. Até nesse aspecto é discriminatório. Por exemplo, para nós, foram-nos concedidas metas de calendário. Nós temos que fazer em 2023, 2024 e 2025 diferentes, atingir determinadas metas, sabendo-se que este regulamento se atrasou praticamente um ano, que eram as metas que estavam na altura na resolução do Conselho de Ministros feita antes da pandemia. Aos novos operadores é dado um prazo que é contado a partir da negociação do famoso roaming nacional. Ou seja, como o regulamento as licenças só vão existir em 2021, já ganharam, agora só já vai ser em 2024 e 2027. Os tais 50% da população já vão em 2027. 50% da população Lisboa e Porto. Ou até com jeito Lisboa e um bocado do litoral, se não quiserem ir ao Porto. Quer dizer, se isto não é discriminatório, se isto não é totalmente ilegal e se isto não adultera as regras da concorrência... Sr. Presidente, agradecia que concluíssemos. Já vamos nos descontos dos descontos, faz favor. Eu destaquei aqui nas perguntas do Sr. Deputado José Gonçalves Pereira este tema e por isso eu enfim, ficaria por aqui no tempo.